Salve, salve, galerinha da Escola Olímpio Sampaio! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui da nossa plataforma digital. Eu sou o professor Vangeron, dando aula hoje aqui de redação, aula destinada às turmas do terceiro ano A, manhã, e terceiro ano C, noite, da nossa escola. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem e espero também em breve poder revê-los. Vamos então à nossa aula que falará hoje sobre frase, oração e período. Para que a gente consiga adentrar o estudo de frase, oração e período, é preciso fazer uma introdução à sintaxe. E o que é que vem a ser a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que se ocupa das relações entre as palavras na oração e das orações no período. E o que é isso? Trocando em miúdos. Vejamos. Quando eu falo de sintaxe, eu estou falando dos termos da oração, da função da palavra na oração. Então, por exemplo, você pegar um substantivo e observar se esse substantivo tem a função de sujeito, certo? Observar se esse substantivo tem a função de complemento nominal, de complemento verbal e por aí vai. Então, vejamos, para que a gente consiga entender melhor, a sintaxe é a parte que se preocupa com a função da palavra dentro da oração e a função dessas orações no período. Então, vamos iniciar. Bom, frase, oração em período. O que é que vem a ser frase? Isso aqui eu estou, digamos, careca, né? Se bem que eu não gosto muito desse adjetivo careca. Careca de falar para vocês sobre isso. Frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer comunicação, certo? Eu posso ter uma frase nominal ou uma frase verbal. Observem aí, que dia magnífico. Observe que nesta frase eu não tenho nenhum verbo. Ainda assim, ela consegue expressar, ela consegue representar uma comunicação completa. Ela tem sentido completo. E eu vou dizer que é frase por isso. Para ser frase, é todo enunciado de sentido completo. A frase verbal, certo? Por sua vez, apresenta um verbo. Vejam, ajeitou o vestido no corpo. Ajeitou o vestido no corpo. Observe que aqui eu tenho uma ação representada por meio de um verbo, certo? Eu tenho o verbo ajeitar, que indica uma ação. A frase construída com verbo ou locução verbal é frase verbal ou oração. Bom, a partir de aqui, nós adotaremos o termo oração. Então, nós vamos chamar de frase aquela que não tem verbo e oração aquela que tem verbo. Daí, nós podemos dizer o seguinte, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Isso porque nem toda frase vem a ter verbo. Quando não apresenta verbo, vamos chamar só de frase nominal. Observe que as frases podem ser formadas por uma única palavra. Vejamos, silêncio. Quando eu digo silêncio, essa frase tem um valor completo, ela tem sentido e é só uma palavra. E isso desconstrói, isso derruba aquilo que aprendemos lá no ensino fundamental, que diria, frase é um conjunto de palavras. Não é, professor? Não, não é. Por quê? Porque eu poderia pegar qualquer grupo de palavras e colocá-las, certo? E ela não seria uma frase, certo? Por exemplo, papagaio, bicicleta, geladeira. Em papagaio, bicicleta, geladeira, eu não tenho uma frase, mas eu tenho um grupo de palavras? Sim, eu tenho, mas não tenho frase. Então, frase é todo enunciado com sentido completo. Se tiver verbo, vou chamar de oração ou frase verbal. E o que vem a ser oração? Oração é o enunciado organizado em torno de um verbo, certo? Período é o enunciado constituído de uma ou mais orações. Então, vejamos, toda vida que eu tiver um enunciado organizado em torno de um verbo, eu vou ter uma oração. E um período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. O período formado por uma única oração é chamado de oração absoluta. É o período simples, certo? Chamado de oração absoluta é o período simples. O período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Observe, o avião sobrevoou a pista. Eu tenho aqui
período simples. Vejam que eu só tenho um verbo, certo? Só tenho um verbo. Ó, parece que a colheita vai ser boa esse ano. Parece que a colheita vai ser boa este ano. Aqui eu tenho um período composto. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Ah, Vangerron, então quer dizer que se eu tiver dois verbos, eu tenho duas orações? Isso mesmo, com exceção, né, das orações estruturadas com verbos auxiliares. Bom, eu fico bem tranquilo quanto a isso, porque eu sei que vocês já estão estudando isso na disciplina de língua portuguesa com a professora Zenilda, né, onde vocês já estão vendo as orações subordinadas, né? Então, se eu tiver duas orações, eu tenho um período composto, uma só oração, certo? Chamada de oração absoluta, eu vou ter período simples. Termos da oração. Vejamos, os termos da oração são simples. Começando com o sujeito, é o termo da oração do qual se declara alguma coisa, por meio da ação verbal e com o qual o verbo concorda. Então, veja, você parece gordo? Você parece gordo. E o Garfield responde, eu pareço gordo? Observe, as palavras você e eu são sujeito das orações do quadrinho. Você e eu são sujeito das orações porque se referem à ação verbal. Então, pessoal, lembrando lá das nossas aulas anteriores, para eu encontrar o sujeito de uma oração é simples. Eu pergunto, quem é que mais o verbo ou o que é que mais o verbo? Nesse exemplo, quem é que parece gordo? Você. Certo? Ou quem é que pareço gordo? Eu. Então, aí você identifica de cara o sujeito destas orações. O sujeito ele pode, né, ter classificações distintas. Sujeito simples, quando possui um só núcleo, certo? Então, deixa eu ver, Marcelo joga futebol. Quem joga futebol? Marcelo. Quantos núcleos? Um. Logo, sujeito simples. Sujeito composto, quando possui mais de um núcleo. Marcelo e João jogam futebol. Quem é que joga futebol? Marcelo e João. Sujeito composto, dois núcleos. E aí um adendo, não vá confundir, certo? A ideia de plural com sujeito composto. Como assim? Se eu disser nós jogamos futebol, certo? Se eu disser nós jogamos futebol, eu vou ter quantas pessoas? Não sei, pode ser 2, 10, 20, não sei. Mas aqui ela está representada por um só pronome, o pronome nós. E nesse caso, eu vou ter sujeito simples, porque só tem um núcleo, certo? Ainda que esteja no plural. Bom, o sujeito vai ser oculto quando ele não vem expresso na oração, mas pode ficar facilmente identificado. Observe. Gosto de estudar. Gosto de estudar. Pessoal, observando o verbo, dá para você saber que o verbo gostar está conjugado na primeira pessoa do singular. Logo, sou eu. Isso mesmo, ele está oculto, mas você consegue identificá-lo. Sujeito indeterminado é quando a informação contida no predicado refere-se a um sujeito que não se pode ou não se quer identificar, certo? Então, vejam. Roubaram minha bicicleta. Quem roubou? Não sei. Não sei. Então, eu vou dizer que é um sujeito indeterminado. Não vá confundir com o sujeito oculto. O sujeito oculto, você sabe quem é a partir do verbo. O sujeito indeterminado, você não sabe a partir do verbo. Ou não quer identificá-lo. Ah, mas se roubaram minha bicicleta, eu posso dizer que o verbo roubaram está conjugado na terceira pessoa do plural. Eles roubaram. Sim, você pode dizer que está conjugado, mas nesse caso, roubaram, não dá para ser classificado como sujeito oculto, porque trata-se de uma oração indeterminada. Você não sabe quem praticou a ação. Certo? E por último, a oração sem sujeito, que é quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Choveu em Uruoca, choveu em Senador Sá. Observa que esse verbo não tem sujeito, certo? Nem simples, nem composto, nem oculto, nem indeterminado. Trata-se de uma oração sem sujeito. Predicado. Como é que a gente vai ver o predicado? Pessoal, o predicado vai se dividir em três, né? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E o que é o predicado?
Ele é o elemento da oração estruturada em torno de um verbo que informa algo a respeito do sujeito, certo? Veja, Tonico mora no interior de São Paulo. Quem é o sujeito? Tonico. O predicado, tudo que sobra quando você retira o sujeito, vem a ser predicado. Tonico mora no interior de São Paulo, certo? Nesse caso aqui, você vai ter um predicado verbal que está aqui apoiado nesse verbo, certo? Bom, então vocês também já viram isso, eu tenho certeza. Tipos de predicado, aquilo que eu já antecipei para vocês, ó. Predicado verbal, aquele cujo núcleo da informação é um verbo de caráter significativo, certo? E o que é um verbo de caráter significativo? Em forma geral, em linhas gerais, eu diria a vocês que um verbo significativo é aquele que não é um verbo de ligação. E o que é verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que estrutura um nome. Então, o verbo significativo ele tem significado completo, certo? Retomando, então, mais uma vez, vejamos. Neste exemplo mesmo, eles saíram de casa. Ó, eles saíram de casa. Pessoal, o verbo sair é um verbo com significado. Ele tem exatamente um significado. Agora, tente traduzir, por exemplo, o verbo estar. Se eu dissesse só assim, ó. Ele está. Está o quê? Cansado? Velho? Em casa? Então, ele não teria um sentido completo. Diferente do verbo sair. Diferente do verbo sair, que tem sim uma significação. Certo? Então, aquele verbo que tem um caráter significativo, isto é, aquele que representa algo, eu vou chamar de predicado verbal, né? A sentença que se apoia nesse verbo que tem significado. Predicado nominal, aquele cujo núcleo da informação é um nome, o predicativo. Observe aí, ó, o menino está alegre. Pessoal, ó, as duas palavras mais importantes aqui nesse exemplo é menino e alegre. Ó. Menino, alegre. Vê que eu posso até suprimir o verbo e ainda assim ele vai manter uma espécie de sentido. Então, o menino está alegre, o verbo está, que aparece aqui, é apenas para ligar. Ó, verbo de ligação. Eu não sei se eu falei para vocês desse verbo, mas tem uma dica dos verbos de ligação, né? Aprendi com o professor Noslen por meio de videoaula que diz assim, ó, os verbos de ligação são aqueles do verbo cafés para dois. Aí observe, com a letra C, continuar, com a letra A, andar, mas não andar no sentido de movimento, com a letra F, ficar, com a letra E, estar, com a letra C, permanecer, e P2, né, são dois P's, para dois, então vai ter o verbo parecer e o verbo permanecer. Isso aí são os verbos do café para dois, para vocês utilizarem aí para classificar os verbos de ligação. Por último, eu vou ter um predicado verbo nominal. Esse aqui é aquele que possui dois núcleos de informação. Um é o verbo de caráter significativo e outro, um nome, certo? Que é um predicativo. Observe, eles saíram de casa apressado, certo? Então, você vai ter aí dois verbos, saíram, certo? E vai ter aqui a presença de um outro verbo. Gente, para você classificar um predicado como verbo nominal, é simples. Basta que antes do núcleo nominal, ele admita a locução verbal e estavam. Observe, ó, eles saíram de casa e estavam apressados. Aqui é como se eu estivesse essa locução verbal aqui, e estavam, né? Se ele admitiu e estavam, não tem dúvida, é um verbo, um predicado verbo nominal. Bom, a nossa aula se encerra aqui, nesses termos da oração. Vamos fazer, então, uma breve recapitulação. Vou deixar o exercício no final, certo? Espero que todos resolvam. Então, vejamos. Frase, enunciado com sentido completo. Se esta frase contém um verbo, eu vou chamar de oração. Se não, vou chamar só de frase nominal. Sujeitos são de 5 tipos: sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, certo? Sujeito oculto e oração sem sujeito. Sujeito simples, um só núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito indeterminado
é aquele que eu não consigo identificar quem pratica a ação, aquele que não dá para saber quem é. Sujeito oculto, aquele que eu consigo identificar a partir da desinência verbal. E oração sem sujeito, em geral, são orações com verbos que expressam fenômenos da natureza. Predicado eu tenho de 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Predicado verbal, a palavra mais importante, é um verbo de significação. Predicado nominal, eu não tenho um verbo de significação, eu tenho apenas um nome e um verbo de ligação. E no predicado verbo nominal, eu tenho os dois. Lembre-se, predicado verbo nominal vai aceitar antes do nome a construção e estavam, certo? Ou e estava no singular. Bom, pessoal, por hoje é só. Resolvam os exercícios propostos no final aqui, que eu vou postar em arquivo junto com esse vídeo. Tenham uma boa semana e até a próxima!